Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar numa virtude muito poderosa, mas que muitas vezes passa batido no nosso dia a dia. Sabe? Uma virtude que pode ser a chave para uma vida com muito mais equilíbrio: a brandura. Para começar, vamos fazer uma espécie de diagnóstico do nosso tempo. O material que a gente analisou descreve um estado de pressa, de reatividade constante, que acaba aparecendo como agressividade ou dureza no nosso jeito de ser e de agir. E para a gente entender o antídoto para essa correria toda, vamos seguir este roteiro aqui. Primeiro a gente entende o problema da pressa, depois vamos definir o que é, afinal, a brandura, conhecer seus 3 pilares, ver como ela funciona na prática e, por fim, quebrar aquela ideia de que calma é sinal de fraqueza. Certo, vamos lá. Nosso primeiro ponto, o diagnóstico da pressa. Porque, antes de a gente pensar em qualquer solução, é fundamental entender bem o problema que, de um jeito ou de outro, afeta todo mundo hoje em dia. A reflexão toda começa com uma pergunta que parece simples, mas que é muito profunda. Existe dentro da gente essa sensação de que o tempo nunca dá? Aquele sentimento de estar sempre correndo, sempre atrasado, num mundo que não para nunca? E essa sensação não é só uma ideia, ela aparece de forma bem concreta. São os sintomas do que a gente pode chamar de imediatismo. É aquela velocidade exagerada na fala, no pensamento, nas ações. Tudo isso movido por medo e desejo, e que no final das contas só gera mais ansiedade. Bom, se o problema é essa pressa, essa agitação sem fim, qual seria o remédio para isso? A resposta que a gente encontra é uma virtude antiga, mas que hoje é mais necessária do que nunca: a brandura. E o antídoto é exatamente a brandura. Mas olha, não é sobre ser passivo ou bonzinho demais. Brandura aqui é definida como moderação ativa intencional. É a arte de ter equilíbrio emocional para conseguir agir com mais clareza. Agora, olha que interessante essa distinção que o slide faz, porque ela é fundamental. Uma coisa é a cautela, que vem da calma, da brandura, que nasce de uma reflexão. Outra, completamente diferente, é a cautela, que vem do medo, que é só uma reação, um puro instinto de sobrevivência. Tá, a gente já entendeu o que é a brandura. A pergunta agora é como é que a gente cultiva isso na vida? Bom, a prática se sustenta em 3 pilares essenciais que a gente vai ver agora. A prática da brandura se apoia em 3 coisas que precisam andar sempre juntas, em harmonia: a maneira como a gente pensa, o jeito que a gente fala e, claro, a forma como a gente age. E esse é o ponto crucial. Não adianta só falar de um jeito mais suave, sabe? Para ter um equilíbrio emocional de verdade, a brandura precisa estar lá dentro, nos nossos pensamentos, para só então se manifestar de verdade nas nossas ações. Ok, já passamos pela teoria. Agora vamos para o que interessa, a prática. Como é que esse conceito, que parece tão filosófico, se transforma em benefícios reais no nosso dia a dia? E essa frase aqui ilustra uma ideia que parece um paradoxo, mas é genial. A ideia de que, ao desacelerar, ao agir com mais calma, a gente, na verdade, se torna mais eficiente e, no fim, ganha tempo. Vamos comparar os resultados. A pessoa imediatista, com aquela pressa toda, acaba criando confusão, tem que refazer tarefas e vive interrompendo os outros. Já a pessoa branda consegue desarmar conflitos, age melhor porque observa mais e pratica uma escuta paciente, o que melhora qualquer tipo de relação. Tudo isso nos traz ao nosso último ponto. E talvez o mais importante. A gente precisa quebrar a ideia de que brandura é sinônimo de fraqueza. Como vamos ver, é justamente o contrário. É fundamental tirar essas ideias da cabeça. Brandura não é ser passivo, não é deixar de agir, não é ser medroso, nem ser incapaz de resolver as coisas. Muito pelo contrário. Ela é uma habilidade proativa e muito, muito poderosa. A verdadeira força por essa ótica não está na explosão, na reação. Ela está na ação firme, calma e pensada. A pessoa branda entra na briga, sim, mas com uma força serena que resolve os problemas em vez de criar mais. No final, dá para pensar na brandura como uma espécie de virtude, que é uma porta de entrada. Quando a gente consegue diminuir o barulho interno da pressa, da ansiedade, a gente abre espaço para perceber outras coisas importantes, como a humildade e a gratidão. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação final, uma pergunta para levar e refletir. E se a nossa maior e mais verdadeira força não estiver na agitação, mas sim na calma?